Amados, nós vamos trazer uma mensagem, nós vamos ouvir neste momento uma mensagem que diz respeito aos pais. Como todos aqui sabem, hoje é um dia que foi escolhido para homenagear, para honrar os pais. O texto que nós vamos ler se encontra em Provérbios capítulo 10, o versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios capítulo 10, o versículo 1. O filho sábio alegra a seu pai. O título é O Presente Ideal. Será que existe um presente ideal que seja comum a todos os filhos, de maneira que este mesmo presente alegre a todos os pais? O presente ideal. Antes de meditarmos nesse texto, eu quero questionar a cada um aqui a respeito do investimento de vocês. Vocês investem em quê? O que é que vocês fazem para que na vida de vocês haja alguma forma de investimento? Você já investiu na alegria, na sua alegria? Se você parar para pensar, você passa a vida toda investindo na sua alegria. Porque tudo que você faz é com o fim, é com o propósito de obter o resultado que te alegre, é óbvio. Então, se você parar para prestar atenção, você está investindo o tempo todo. Às vezes você faz coisas que resultam em tristeza, mas você não a faz esperando receber a tristeza. Então, o quanto você já investiu na sua alegria? E eu pergunto, o quanto você já investiu na alegria do seu pai? É na mesma proporção? É pouco para ele e muito para você? É muito para ele e menos para você? O quanto você já investiu na alegria do seu pai? Outra coisa, presentes materiais trazem alegrias momentâneas. Eu invisto no meu pai, eu nunca esqueço um dia dos pais, Natal, final de ano, estou sempre levando aquele presente para ele. Será que isso é suficiente? Será que isso de fato é investir na alegria do pai? Presentes morais é que trazem alegria permanente. Os presentes morais, eles são atemporais. Eles perduram por toda a vida. Agora, os presentes materiais, apesar de ter algum significado, eles não duram muito na alegria. A importância do gasto. Antes de falar do presente moral, eu quero falar um pouco do presente material. Porque muitos arranjam desculpas para não darem uma lembrancinha aos seus pais. Tendo condição e arranjam uma desculpa. E quando você pergunta, e aí, visitasse teu pai, desse alguma lembrancinha para ele, essa pessoa diz, Dia dos Pais é todos os dias. Se isso fosse uma argumentação de fato para honrar o pai a todos os dias, seria bom. Mas às vezes é para evitar o gasto, é para não mexer no bolso. E aí arranjam essa desculpa dizendo que Dia dos Pais é todos os dias, mas
Você dá lembrancinha todos os dias? Não. Então nenhum dia você está considerando como Dia dos Pais. Ah, mas foi inventado para que o comércio se aquecesse. E daí? E daí? Para que o comércio não se aqueça, para que pessoas não cresçam, não sejam recompensadas pelo trabalho que tiveram todo o ano. Você não vai comprar uma lembrancinha neste dia? Seja dentro de suas condições, porque na verdade um pai quer simplesmente ser lembrado, e independente do presente, ele quer ser reconhecido. Existia um povo, os judeus, muitos doutores da lei e fariseus, que arranjavam desculpas para não presentearem seus pais ou não os sustentarem. Observe o que diz o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 9 ao 12. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa tradição. Qual era o preceito de Deus? Que eles estavam dando um jeitinho. Aí você diz: olha o jeitinho brasileiro. Não, é o jeitinho humano de um coração corrompido. Olha o jeitinho brasileiro, não, olha o jeitinho da humanidade, porque até os judeus tinham aquele jeitinho para se desfazerem de suas obrigações. Pois jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Eis o mandamento de Deus, o quanto Deus quer que os filhos de fato zelem e honrem por seus pais. E qual era a punição em Israel para aquele que não honrasse os pais? Deveria ser punido de morte. Mas qual o pecado contra os pais? Simplesmente falar mal do pai e da mãe. E aquele que maldisser, aquele que falar mal do pai e da mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, aí agora o jeitinho deles: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Esses doutores da lei diziam o seguinte: olha, vocês precisam socorrer os pais de vocês, mas se você fizer um voto ao Senhor, se você fizer um corbã, se você disser ao Senhor: Senhor, este bem que eu possuo, ou este recurso que eu possuo, ele será oferecido à tua casa, aos teus tesouros. Isso é oferta a ti, Senhor. E aí o pai, padecendo de necessidade, ele dizia: não, isso daqui eu não posso mexer, porque já é prometido ao Senhor. Então, vou ficar com ele, porque na verdade será do Senhor. Aí os fariseus, doutores da lei, os sacerdotes diziam: olha, esse daí realmente não precisa cumprir o 5º mandamento nesse aspecto. Ele não precisa socorrer o pai, porque ele já tem a justificativa da corban, da oferta ao Senhor. Isso é terrível, porque você observa que as pessoas sempre arranjam um jeitinho para não mexer no bolso, meus irmãos. O que é que mais afasta pessoas da igreja? O fato de se falar em dinheiro. E por que Deus faz questão que se fale em dinheiro? Para que aqueles que amam o seu bolso saiam da igreja e fiquem só aqueles que são realmente abertos à adoração completa. Dito isto, eu quero falar agora do presente moral, que está completamente sendo atacado, completamente, em redes sociais, em mídia, em escola e em tudo mais.
O valor de um pai, o valor de uma mãe, o valor da família está sendo corroído. E isso se agravou intensamente depois do vírus que assolou o mundo. E depois da obrigação que impuseram às pessoas de se trancarem em casa. As pessoas se tornaram estressadas, as pessoas se tornaram angustiadas. E está havendo muitas brigas, muitas crises de pais contra filhos, filhos contra pais, de marido e mulher. O divórcio aumentou terrivelmente. Está cada vez mais pior a situação. E por que isso? Porque as pessoas não conseguem entender o valor do presente moral. Em um artigo, eu pesquisando ontem, eu li uma coisa que realmente confirma isso que está sendo falado neste momento. E diz assim: o impacto das mudanças foi sentido fortemente no cotidiano, referente ao isolamento social, possibilitando a emergência de uma série de conflitos, além de notícias que informam sobre o aumento do número de divórcios após o período do confinamento decorrente da pandemia e do recrudescimento da violência doméstica. Os operadores de direito, em especial do direito das famílias, têm convivido com a quebra nos contratos de guarda, convivência e alimentos. Então você observa que a crise está cada vez mais pior, e quem sofre mais é a família. Vocês não têm noção da procura, da busca de tratamento, de ajuda, de cuidado, de acolhimento psicológico que está sendo buscado no nosso país e no mundo. E o que fazer? Vejam bem, não pode haver acordo. Não pode haver acordo para aquele filho rebelde. O pai não pode simplesmente se alegrar porque deu um presente em um ano e passa o restante de todos os outros meses e dias desonrando o nome do pai, vivendo de uma forma como se não tivesse um pai. Observe o que diz em Provérbios, capítulo 17, o 21 e depois o 25. O filho estulto, louco, é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Não se alegra. Apesar de que muitos pais querem fazer uma média e quando recebem um presente, meu filho, muito obrigado. Mas lá na alma dele, o que tem é tristeza, porque o pai do insensato, ele não consegue se alegrar, e não é só com o filho, é com todas as coisas, porque quando ele tem um motivo para se alegrar, ele lembra do filho e se entristece. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. É tristeza, o filho insensato é só tristeza. E não há acordo para isso. Ele acaba sendo uma desgraça. É horrível um filho que não honra o pai. É horrível um filho que despreza o pai e a mãe. É uma desgraça. Como diz Provérbios ainda, capítulo 19, versículo 13. O filho insensato é a desgraça de seu pai. É isso que você quer ser para seu pai? É isso que você quer fazer para com o nome dele? Eu queria tanto ter feito quando meu pai era vivo. O nome dele permanece vivo em você. As pessoas ainda lembram: olha, aquele é o filho de fulano. Zele, honre o nome
seu pai, não seja para com o nome dele uma desgraça. Observe, Samuel, 1 Samuel capítulo 2, do 22 ao 24, fala a respeito dos filhos de Eli, do quão Eli sofreu com isso, e da maior preocupação de Eli, que deve ser a maior preocupação de qualquer pai. Os filhos de Eli estavam fazendo coisas horríveis, horrendas, e eles eram sacerdotes, eles eram filhos de um sumo sacerdote, e a fama deles estava se espalhando. E observe o que Eli diz para ele: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, e tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço falar constantemente a vosso respeito, do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço de vós. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Observe a preocupação de Eli, era com o nome do Pai, era com o nome do Pai Celestial. Se você honra o nome do Deus Todo-Poderoso, do teu Pai Celestial, você honrará o nome do teu Pai, porque este é o 5º mandamento da lei dele. O Senhor Deus, nos 4 primeiros mandamentos, ele vai tratando da relação de vocês, com a tua relação com ele. Depois ele vai iniciar agora como serão os mandamentos que dizem respeito à tua relação com o teu próximo. E o primeiro é: honra teu pai e tua mãe. Então você observa que Deus colocou em primeiro lugar na relação dos mandamentos com o próximo, o honrar pai e mãe. Ah, mas tem pecados mais horríveis. Olha, depois desse vem o não matarás, que horrível, o crime, o assassinato. Não seria mais horrível do que honrar pai e mãe, não? E o 7º, não adulterarás. Também é horrível. O não furtarás, outro mandamento horrível. Mas o mandamento com os pais é o principal, porque se você zelar pelo nome do seu pai, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai adulterar, você não vai descumprir os mandamentos, porque você está preocupado em zelar pelo nome do teu pai que Deus mandou, especialmente para glorificar e obedecer ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então Eli aqui está trazendo isso. Olha, não é boa a fama de vocês, vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Lembre-se do nome do Deus Todo-Poderoso. Então esta é uma preocupação legítima, e o alvo de vocês deve ser a alegria. Lembra do texto? O filho sábio é a alegria do seu pai. Então o alvo é a alegria. O que é que eu faço para o meu pai ser alegre? A lei. Observe a lei. Dê a ele presentes morais. Dê a ele um presente que dura para toda a vida. Observe o que diz ainda em Provérbios capítulo 28, versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Veja, o que guarda a lei é filho prudente. Ah, eu quero alegrar o meu pai. Obedeça a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus, e o seu pai sempre se alegrará, porque aos ouvidos dele sempre chegará notícias boas a teu respeito. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha
vergonha seu pai. Então você se decida, ou você é uma vergonha, ou você é uma alegria. Se você quiser ser uma alegria para seu pai, observe a lei de Deus, observe a palavra de Deus. Mas se você quer ser uma vergonha, continue querendo satisfazer os caprichos dos seus amiguinhos, dos seus coleguinhas, do grupinho que te admira ou que só te aceita se você fizer o que eles querem. O maior presente, como temos dito, é o presente moral. O maior presente é esse que o sábio Salomão diz em Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Observe como procede um filho sábio. Ele ouve a instrução do pai, ele está atento à instrução do pai, ele quer saber mais a respeito do que agrada ao seu pai. Mas existe também o escarnecedor, que quando é repreendido, guarda rancores, mágoas e não atende à repreensão. Seja você um filho sábio, escute o que o seu pai tem a lhe dizer. É interessante que, se você quiser honrar o seu pai, existe uma coisa que você pode fazer, que com certeza o alegrará. O que é que o Senhor diz a respeito do marido? E observe que a figura do marido, a figura do pai, a figura do homem, seja jovem ou adulto, está sendo também corroída. São ataques constantes, intensivos, covardes, para tentar fragilizar a imagem do homem, para tentar fazer com que o homem sinta autopiedade, sinta-se frágil, delicado. É louvável na sociedade de hoje homens efeminados, que são delicados, que têm medo de tudo. Mas eu digo, quem é que vai proteger as mulheres? Aí a outra estratégia satânica faça com que as mulheres se sintam os machões. E aí elas tomam a frente de tudo e invertem aquilo que Deus ordenou. A consequência disso será, na hora de uma grande aflição, na hora de enfrentar um grande perigo, a mulher não vai ter como fazer isso, porque ela não foi criada para isso. A mulher foi criada para ser protegida e não para proteger o homem. Mas ela não vai conseguir agir no momento de emergência e risco de morte. E na hora que disser é o homem que vai ter que ir, ele vai dizer, mas eu vou fazer o quê? Não vão conseguir. Então o que é que está acontecendo com os homens de hoje em dia? Olha, o homem é aquele que o Senhor diz nas Escrituras, deve estar pronto para morrer por sua esposa. Como Cristo morreu pela igreja, o que Cristo viveu pela igreja, o homem tem que estar pronto para viver pela sua esposa. Dito isto, agora eu trago um presente moral, atemporal, de valor divino, a respeito do que você pode dar ao seu pai. Observe o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza
a sua mãe, e o pai jamais se alegrará. Quer alegrar o seu pai? Acolha, ame, proteja, fale bem de sua mãe. Isso vai redundar na alegria do teu pai. Observe que há praticamente uma ligação aqui entre a alegria que o filho sábio concede ao pai e o contrário disso, a tristeza que ele pode dar a seu pai por desprezar a sua mãe. Quer presentear o pai? Seja carinhoso com sua mãe. Ame-a, cuide dela, e o seu pai estará olhando e se alegrando nisso. Priorizando a relação dos filhos com Deus. Eu trago aqui um fato curioso, aonde o Senhor Jesus Cristo, com 12 anos, ficou no templo ensinando a doutores da lei, conversando com eles sobre as doutrinas da graça. E aí, sua mãe e seu pai, Maria e José, começam a procurar a Jesus, sem saber onde ele estava. Procura no meio dos familiares e sai procurando e volta para Jerusalém, porque já tinham saído da festa, todos desesperados. E aí, quando encontram Jesus, vão dar um sermão nele, é óbvio, não é? Menino, com 12 anos, tu saindo assim sem avisar. Mas observe, não era necessário um sermão. Por quê? Porque este menino, o menino Jesus, nunca foi para lugares que trouxessem desonra a seus pais. Então o primeiro ponto era esse: olha, vamos ficar tranquilo, eu sei que ele está em um lugar bom, porque além de Deus cuidar de todos, ele nunca procurou lugares que nos envergonhassem. E aí o encontram. Observe Lucas capítulo 2, do 43 por diante. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E aí Jesus levou o sermão, que ele não reconheceu como justo, porque não foi justo. Aqui era para permanecer o sentimento de admiração. Meu filho, olha só onde ele está, olha onde é o ambiente que ele gosta de frequentar. O meu filho, e se alegrar com esse presente que Jesus Cristo estava dando, primeiro o nome do Pai Celestial e depois ao nome de sua mãe e de seu pai adotivo, ou de seu pai que o acolheu, acolhendo Maria. A dor de cabeça abençoada é uma dor de cabeça boa. Você não saber onde o seu filho está, mas ter certeza que ele está em um ambiente louvável. Que dor de cabeça tão boa. Ai meu Deus, aonde meu filho será que está? Eu sei que ele está em um lugar
aonde tem cristãos, aonde tem uma família cristã, aonde tem um ambiente seguro, aonde tem um ambiente louvável. Eu sei que Ele está nesse lugar, em algum lugar dessa natureza, mas aonde será? Observe como isso é louvável. Então Jesus diz, e Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Faz sentido sair procurando em todo lugar. Só tem um lugar que eu posso estar. E Ele diz, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Pai, mãe, vocês não me conhecem ainda? Eu devia estar na casa do meu pai. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Percebem? Que ele não era insubmisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eis aqui um filho que sabe presentear os pais. Um filho que sabe presentear uma mãe, que sabe presentear um pai. Presentes atemporais, presentes morais. Há um limite para o amor. É necessário falar isso porque muitos vão para o outro lado, agora vão para o extremo. Meu pai é tudo para mim. Meu pai, a minha mãe. E aí começam a colocar o pai ou a mãe, ou os dois, ou os pais colocarem os filhos no lugar de Deus, como se não pudessem viver sem um pai, como se não pudessem viver sem um filho. E se Deus lhes tira, para eles acabou o mundo, para eles não existe motivo mais para viver, como que se tivesse tirado o próprio Deus dessa pessoa. E é preciso que vocês, filhos, honrem seus pais e o amem com toda a força de vocês, mas que essa força não exceda a do amor de vocês por Jesus Cristo. Observe o que ele diz em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então cuidado com o seu amor. Há limite para com o amor, não há limite para o amor para com Deus, para com o Senhor Jesus, mas há limite para com o seu amor diante do seu pai ou de qualquer outra coisa que possa existir nesse mundo. Porque ou você ama Jesus Cristo acima do seu pai e de sua mãe, acima de seus filhos, ou ele não tem parte com você. Você não é digno dele. A verdade, lembre-se disso, eu encerro trazendo para vocês isto. A verdade deverá ser o alvo da alegria do Pai. E onde está a verdade? O que é a verdade? A verdade não é um conceito. A verdade não é um argumento. A verdade não é a ciência. Aí nestas coisas podem existir resquícios da verdade, mas a verdade é uma pessoa. Toda verdade vem dessa pessoa chamada verdade. Quer presentear seu pai com o presente mais ideal? Presenteio andando em Jesus Cristo. Presenteio andando na verdade. Que foi isso que o apóstolo João, na sua terceira epístola, disse, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta. Não existe. A de ouvir que meus filhos andam
na verdade. Eu não estou vendo eles, mas eu estou ouvindo falar que eles andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ser presenteado com o presente ideal, em saber que os meus filhos andam na verdade. Presentem seus pais, se não tiverem mais, honrem esse nome, zelem pelo nome que vocês carregam, de maneira que todos falem bem daquele que carrega o nome do Pai de vocês, ou seja, vocês mesmos. Que Deus abençoe a todos, amados. Vamos responder a palavra de Deus